Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed e hoje eu tô aqui para dar para vocês uma overdose de Aladdin. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro original, trazido pelo Brasil pela editora Zahar, com tradução do Paulo Lemos Horta. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro trazido ao Brasil pela Universo dos Livros, que é meio que o roteiro do filme. A gente vai conversar um pouquinho sobre a animação e sobre o live action que tá no cinema. Então se você já ama Aladdin e tá bem curioso para saber um comparativo de uma pessoa que viu e leu todas essas histórias, já deixa o like aqui no vídeo e já se inscreve aqui no canal. Enfim, vamos começar pelo livro original. Você já pode ver que a primeira diferença se dá aqui no título do nome. O título do nome foi ótimo, né, Ed? Enfim, pelo nome, Aladdin, né, a escrita já é diferente. E, na verdade, esse livro ele é um conto tirado das Mil e Uma Noites. E não se sabe quem escreveu esse conto em específico. As Mil e Uma Noites eram histórias que eram contadas de boca a boca e foram crescendo no boca a boca, mas não se sabe de onde a maioria das histórias saíram, e Aladdin é uma delas. Aladdin não tem autor assinado, e essa história aqui chegou pra gente aqui no Oriente, trazida por um francês chamado Antônio Galland. Provavelmente não é esse o nome dele, porque ele é francês, mas ele traduziu pela primeira vez e trouxe pra cá em 1703. E desde então já existem várias versões dessa história, né? Mas aqui, essa edição específica da Zahar, ela tem a tradução feita da edição inglesa, que tem a tradução mais fiel. Ou seja, pra gente aqui no Brasil, essa era a tradução mais próxima da história original do Aladdin que a gente poderia ter, é essa aqui. Enfim, essas informações e outras a gente tem nessas introduções. Quem conhece os clássicos da Zahar sabe que eles dão todo um panorama histórico, um panorama para situar o leitor, para apresentar a obra ao leitor, que muitos desses clássicos são grandes clássicos lá fora, mas pra gente aqui no Brasil, a gente não estuda eles na escola e coisa do tipo, a gente acaba ficando um pouco perdido, sem saber a real dimensão e a grandeza da obra. Então tem aqui também o que instiga bastante você a ir atrás. Assim, eu pesquisei muito sobre a história do contexto histórico que tinha aqui nessa história. Enfim, tô falando um pouco redundante, mas é porque tô empolgado, gente. Esse livro mexeu muito comigo, mas enfim. Vou contar um pouquinho da história do livro pra vocês começarem a verem as diferenças em relação à animação da Disney, que eu acho que ainda é o mais famoso. Enfim, Aladdin é um jovem que mora com a mãe. Ele perdeu o pai faz pouco tempo e eles estão vivendo numa situação assim meio que de miséria. Então ele não é um jovem assim bem que não quer nada com a vida, só quer saber de se divertir. E a mãe dele meio que ficou deprimida e todo o sustento que tem na casa é algumas costuras que ela faz. Então um dia aparece um cara que se diz irmão do pai do Aladdin, sobrinho dele no caso. Ou seja, é uma história assim do sobrinho com o mago, sobrinho do mago, C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, referências, captaram? Enfim, esse cara chega e se apresenta como o tio do Aladdin. A mãe recebe, porque realmente o pai havia falado em algum momento que ele tinha um irmão, mas que achava que ele tinha morrido. E o cara aparece fazendo de bonzinho, dizendo que ia dar um rumo a Aladdin, que Aladdin tinha muito potencial para ser um grande empresário e que ia levar ele no dia seguinte para fazer grandes amizades com grandes empresários e assim se tornar um grande vendedor, grande empreendedor. Então, eles saem e ele faz uma caminhada com Aladdin durante toda a província. Eu esqueci de falar que o livro se passa nas províncias chinesas da época. E ele vai passando pela elite chinesa, mostra as tapeçarias, vai mostrando. Só que Aladdin começa a achar estranho porque eles vão passando por essas coisas que vendem, mas eles só passam, eles não ficam, e ele vai passando e vai chegando num lugar bem distante, onde tem uma pedra. E esse mago ele faz uma magia, que essa pedra abre, e ele diz a Aladdin que entre nesse túnel e que traga a lâmpada para ele. Só que, assim, não tem nenhuma restrição do que ele pode trazer de lá, o mago só pede que ele traga a lâmpada também. Então Aladdin fica maravilhado com o que ele acha lá dentro, e ele acaba trazendo a lâmpada e pega algumas coisas que ele acha que são frutas, de algumas árvores assim, que ele acha a coisa mais incrível da face da terra. E na hora de voltar, o mago pede que ele lhe entregue a lâmpada. E ele fala que não vai entregar. E o mago fala que precisa da lâmpada, senão ele não vai tirar ele de lá. E ele se recusa e o mago faz uma bruxaria e sela a câmara com o Aladdin dentro. Mas eu esqueci de falar que no começo, quando o mago conhece o Aladdin, ele dá um anel pra ele. E eu, assim, foi uma referência assim que ao longo da história eu fiquei na dúvida de por que ele deu esse anel. Mas enfim, ele tá lá soterrado no túnel com a lâmpada,
Mas a lâmpada não funciona como no desenho, você vai esfregar e vai ter 3 desejos. Na verdade, essas coisas dos 3 desejos é uma adaptação da Disney, nem existe limitação para os pedidos, nem existe aquelas regrinhas, não pode fazer se apaixonar, não sei o que. Não existe. E ele acaba falando uma frase e o gênio do anel ajuda ele a sair de lá. Ou seja, ele tinha 2 escravos, o escravo do anel e o escravo da lâmpada. Os 2 eram escravos do Aladim agora. E ele consegue voltar pra casa, conta pra mãe o que aconteceu. Só que o livro traz uma forte coisa de crença daquele lugar e tal. E quando a mãe se depara com o gênio a primeira vez depois do retorno de Aladim, ela acha que ele é o diabo, entendeu? Então aqui dentro tem muita coisa sobre a sociedade de lá até hoje. Eles têm uma cultura muito diferente da nossa, umas coisas muito mais machistas, muito mais, sabe, políticas, e tá tudo aqui. E é um livro curto, mas que consegue dar um panorama assim maravilhoso. Então, é muito incrível. Depois do retorno do Aladim, eu não vou contar mais o que acontece, porque, assim, já contei algumas diferenças já pra aguçar a curiosidade de vocês. Mas, realmente, mais bacana aí, vendo o desdobramento da história, que não tem nada a ver com a animação, gente. Nada a ver. É uma história, assim... A história da Disney, ele tem uma pegada assim mais... Tem como se, tem esperança pra humanidade. Vamos contar essa coisinha aqui, fofinha ali, fofinha aqui. Mas a verdade é que é uma história tão assim machista, mas eu não vejo isso como um problema. Porque a gente sabe que é uma coisa cultural, é uma coisa da época, e eu acho que se a gente fingir que não existiu, também não vai resolver o problema. Então é importante sim a gente saber como era que funcionava a sociedade na época, como funciona a sociedade ainda lá. Mas enfim, tá tudo aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês também, antes que eu esqueça, que tem outro livro que saiu pela Universo dos Livros, que eu até comecei a ler, mas eu não dei prosseguimento, porque ele é, na verdade, um roteiro do live action, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver quem é o escritor. Nem consta aqui. Como ele é um roteiro, nem tá assinado aqui por ninguém, né? Mas... não tá assinado, enfim. Eu comecei a ler, mas eu fui ver a live action no cinema e quando eu comecei a ler já me deu uma gasturazinha, sabe? Eu digo, acho que eu não gostei tanto do live action assim, pra ler tudo de novo agora. Mas assim, eu não recomendo essa edição, porque se você... É um roteiro, então é melhor você assistir o filme, né? E é um roteiro... E assim, o live action é baseado na animação, então esses traços políticos, culturais, socioeconômicos, essa coisa religiosa, esses preceitos que tem na história original não tem na animação e, consequentemente, não tem no live action. O live action, assim, é bem fiel à animação, é realmente pra fã que gosta da história, porque ficou bem fiel mesmo, tá praticamente a mesma coisa. Eu confesso que eu não gostei muito, porque assim, lógico que é uma história pra criança, mas por ser um live action, eu acho que eles poderiam pegar um público acima e contar a história muito mais fiel, colocar muitas das coisas, muitas das críticas que tem na história original ali. Dar uma mudada em algumas coisas, porque a animação é de 92, a gente tá em 2019, então dava pra ele fazer tanta coisa nessa história, gente. As crianças hoje em dia, elas têm acesso a conhecimento muito mais rápido do que tinha na minha época, que eu tenho 22 anos, então assim... dava pra ter feito uma coisa bem mais adulta, uma coisa bem mais criativa. E sobre as atuações também, vou falar rapidamente que tava todo mundo elogiando o Will Smith no papel do gênio. Eu não gostei. Não gostei mesmo, achei... o que salva o live action? Porque tem algumas das músicas da trilha sonora que não tinha na animação. E as trilhas sonoras da Disney são sempre maravilhosas, o visual do filme tá muito bonito. Assim, se você tiver oportunidade, é um filme que vale a pena ver. Mas eu vou contar pra vocês, depois de ler essa história aqui, só um minuto, deixa eu botar na capinha da Zahra, porque essa capa deve ser tão linda pessoalmente, que aqui no Kindle já é maravilhosa. Depois de ler essa história aqui, você não vai se contentar com aquela história lá. Não vai. E mesmo sabendo que não é uma adaptação, você ainda não vai se contentar dessa história, do jeito que tá aqui, não ser adaptada. Eu procurei alguma série, alguma coisa, qualquer coisa que tivesse sobre essa história aqui pra cinema, pra TV, porque quando o livro vira série, filme, fica uma história muito mais acessível pro grande público. A gente sabe que o nosso grande público não é de leitores, mas infelizmente não tem, então fica aqui meu desejo que alguém adapte essa história, trazendo todos os pontos que são relevantes dessa história, todos os pontos que fizeram essa história virar um clássico. Então a Disney por enquanto deixou a desejar, mas enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, não esquece de se inscrever no canal, amanhã vai sair mais resenha pra vocês. Vou fazer resenha de todos os livros que eu li agora no mês de maio, foram muitos, eu li 12 livros. Então se inscreve aqui pra não perder nada, que eu vou fazer um vídeo atrás de outro, dessa vez vamos que vamos, hein? Então um big beijo pra vocês e tchau, até amanhã.